Esse é o podcast do Patrimônio. Onde se plantam cifrões, barragens e barracões, onde se afogam os sertões, também se lava o dinheiro. Tradição local, decadência, progresso. Olá, meu nome é Luciano Ferreira. Eu sou cartunista aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Esse podcast foi proporcionado pela Lei Federal 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Algumas questões para a gente pensar aqui no podcast. Como se desenvolvem ações públicas de preservação do patrimônio histórico? Como se preserva a produção jornalística, cultural e histórica dentro do ambiente digital? Será que a passagem do tempo nos ajuda a perceber melhor as mudanças? Um olhar atento ao presente garante uma preparação para o futuro? Esse podcast não pretende apresentar respostas definitivas para essas perguntas, pois se trata de uma experiência audiovisual que, na relação entre som e imagem, pede para que você fique atento e reflita sobre as questões e a dinâmica que são apresentadas aqui. Nossos convidados falarão sobre sua atuação em política pública, suas atividades profissionais e sobre como isso implica em mudanças na vida social e cultural, mas sem deixar de lado o aspecto de vivência pessoal, das paixões que guiam essas pessoas. Eu mesmo encerro as falas, tentando relacionar esses temas com minha produção em histórias em quadrinhos. Obrigado por estar comigo, veja bem os sons e escute bem a imagem. Então, para traçar um panorama sobre a questão do patrimônio histórico aqui em Uberlândia, eu convido a Débora Costa e a Fabíola Marra. Meu nome é Fabíola Benfica Marra, eu tenho graduação em Ciências Sociais pela UFO, bacharelado e licenciatura, especialização em Supervisão Escolar e mestrado em Estudos Literários. Eu sou professora de Sociologia na Rede Estadual de Educação, lotada na Escola Estadual Professora Juvenília Ferreira dos Santos, no Luizote de Freitas, no setor oeste de Uberlândia. Eu trabalho com o patrimônio histórico, já fiz algumas atividades com trabalho histórico. O inventário do Congado, para a declaração da festa como patrimônio histórico e material do município, fui eu que realizei. Está com mais de 10 anos. Meu nome é Débora, sou conhecida também como Preto em Flor, sou pedagoga, professora em exercício na Rede Municipal de Educação, atuo com produção cultural e tenho empreendido projetos aí no âmbito de arte e educação, atrelando os processos de documentação à cena de grafite aqui da cidade de Uberlândia. E eu desenvolvo uma atividade de educação patrimonial, digamos assim, com os estudantes de primeiro ano do ensino médio, lá na escola que eu trabalho, que é então para eles, ao mesmo tempo em que aprendem os conceitos relacionados a patrimônio histórico, para diferenciar patrimônio histórico material do imaterial, eles são convidados a fazer visitas aos patrimônios de Uberlândia e também fazer uma análise do seu estado de conservação. Então esse é um trabalho que eu desenvolvo há algum tempo, eles precisam postar as fotos feitas lá, fazer selfies no lugar. E os estudantes geralmente gostam muito dessa atividade. E acabam realmente tendo uma relação de aproximação mesmo desse patrimônio, conhece o patrimônio da cidade e se apropria dele, que é um dos objetivos do trabalho. Hoje eu estou como membro titular do CONFAC, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico-Cultural da nossa cidade, ocupando a cadeira da comunidade. Eu acredito muito na necessidade de que nós façamos aí um movimento de ocupação desses espaços para conseguir pensar sobre as nossas memórias e sobre quem são as pessoas que produzem
e protagonizam, né, isso que a gente tem guardado e chamado de patrimônio. Quais são esses patrimônios, né? O que a gente tem conseguido eleger diante da diversidade e da pluralidade de elementos culturais, de agentes culturais que nós temos na nossa cidade. O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de Uberlândia, eu acho que é um conselho muito sério, tem um trabalho muito sólido aí realizado. A cidade de Uberlândia tem alguns prédios tombados como patrimônio, né? O próprio inventário do Congado é uma realização da Prefeitura de Uberlândia que foi super inovador, né? Então, quando eu fui fazer o inventário, eu precisei adaptar formulários, pegar alguns formulários de inventários que já tinham sido feitos, por exemplo, de oratórios mineiros, mas ainda não havia sido feito o registro de nenhuma festa. Então, nós somos o primeiro registro de festa como patrimônio imaterial, né, no estado. Então, o meu interesse ele parte desse lugar, de um lugar de curiosidade, de pesquisa e da necessidade de documentação que fuja desse padrão elitizado, desse padrão embranquecido, desse padrão europeu, dessas construções, desse patrimônio que se limita a pedra e cal, né, a bens materiais. Acho que as nossas riquezas são muitas, são múltiplas, o nosso povo é muito e é múltiplo e nós precisamos ter reportados, né, documentados, feito registros de memória e considerados, validados como patrimônio, todos estes. Tem muito prédio que é tombado pela riqueza da sua arquitetura, tem muito uma visão da questão da importância daquele patrimônio pelo uso dele, né? Pela questão da formação da identidade do povo uberlandense a partir daquele patrimônio. Então, assim, Uberlândia é uma cidade muito grande, muito diversa, né? Então, você vai ter algumas pessoas mais com uma visão mais elitizada do patrimônio, vai ter, como Uberlândia é uma cidade progressista, vai ter gente que não tem muito uma compreensão de qual que é a importância de um patrimônio histórico, então aquela ideia do tombamento, mas tombar pôr no chão, né? Então tem história aí do cinema, né, que foi destruído, então tem gente que não concorda com a realização do Congado no centro da cidade, então, assim, tem às vezes uma visão elitista desse patrimônio e também uma visão de desrespeito ao patrimônio, né? Enquanto eu estava dentro do CONFAC, a gente tinha muito uma ideia de que para o patrimônio se manter vivo, ele precisa ser usado. A comunidade precisa tomar posse realmente e fazer uso daquele espaço. E então, assim, se a população não fizer uso do patrimônio, ele vai desaparecer, né? E ele também não faz sentido a preservação se não tiver o uso. É preciso preservar, mas é preciso dar uso. Não pode ser o patrimônio histórico não pode ter a imagem de um lugar abandonado, né? Porque o patrimônio histórico, uma das coisas mais importantes é a questão de participar da construção da identidade de um povo. E ele só vai participar da construção da identidade de um povo se as pessoas frequentarem o lugar, usarem o lugar. Nesse campo de disputa, que é a memória, eu acredito que o caminho a ser seguido é o da museologia comunitária, é a formação política mesmo dos indivíduos, das comunidades e o engajamento das pessoas, né, ditas comuns, das pessoas que estão aí nas frentes de trabalho, para que eles produzam e possam forjar as suas próprias narrativas. Nós precisamos assumir esse protagonismo. Eu acho que não há outro caminho que não seja por meio do engajamento das comunidades no processo de produção das suas próprias narrativas. Então agora a gente vai conversar com o cartunista Fernando Duarte e o quadrinista Marcelo Branco. Ambos são animadores, fazem desenho animado
e tem uma longa história já com a animação em Uberlândia. Então, vou pedir para eles se apresentarem e fiquem à vontade para tecer seus comentários. Também gostaria que vocês fizessem uma retrospectiva sobre a animação aqui em Uberlândia, no Brasil, as suas experiências iniciais. Como é que foi isso? Meu nome é Fernando Duarte, eu trabalho com animação digital há mais ou menos quase 20 anos. Na verdade, esse ano, acho que está fazendo 20 anos que eu trabalho com animação digital. Sou cartunista e psicólogo de formação. Tenho um estúdio de animação, que eu faço animação para agências de publicidade, empresas e escolas, qualquer serviço de comunicação. E também trabalho no site de humor, que foi onde eu comecei a trabalhar com animação, que hoje é um canal do YouTube, o chages.com.br. Olá, eu sou Marcelo Branco, um aprendiz da nova era. Sou graduado em artes visuais e pós-graduado em tecnologia, educação e comunicação pela Universidade Federal de Uberlândia. Fundei a F7 em 1999. Em 2002, criei as oficinas F7 Filmes de Animação 2D para crianças e jovens, uma tecnologia social certificada pelo Prêmio Fundação Banco do Brasil. Em 2017, 2018, no mestrado, eu descobri que o que eu sempre fiz se chama Produtos Educomunicativos. No início do documentário F7 20 anos, de 2018, eu brinco que nasci em 73 e logo comecei a perceber o movimento. Eu gosto de pensar que já estava estudando quando assistia às animações da Hanna-Barbera e já ficava intrigado com a diferença na pintura daquele braço, diferente do resto do corpo. Era animação de recortes, na época do acetato. Foi com os bastidores da Branca de Neve que eu tive certeza que eu queria trabalhar com animação, mas tive que esperar alguns anos para a democratização do acesso à animação digital. Então foi assim, antes de animador já fazia quadrinhos. Então eu trabalhei no jornal daqui de Uberlândia, no jornal Correio, nos anos 90, acho que 96, 99, eu não me lembro direito nessa época. E o editor-chefe do jornal era o Maurício Ricardo. Então eu trabalhei esse tempo no jornal, eu me formei, e daí depois em 2000, 2001 eu estava mandando currículo, tinha me formado em psicologia e encontrei com o Maurício de novo. Ele estava começando o site de humor dele, o chages.com.br, e ele me convidou para participar. Ele conhecia meu trabalho de desenho com as tirinhas e me convidou para, tô montando um site aqui de animação de Flash, você não quer trabalhar comigo, tal? E eu nunca tinha ouvido falar de Flash, mas eu topei na hora, porque trabalhar com desenho era uma coisa que eu sempre gostei. Então, em 2001, eu recebi esse convite, e lá eu fui apresentado ao programa Flash, e ele me mostrou como é que funcionava o programa, eu fui aprendendo, fui mexendo. Eu era responsável pela seção de cartões virtuais. Eu vi muita coisa bacana, muita coisa independente, alguns que eu não vou saber lembrar o título, porque assim, quando começava as animações de internet, tinha muito festival, era tudo ainda no formato Flash, não se fazia muita animação no formato de vídeo, porque era muito pesado. A gente está falando também dessa época, a internet era de ter por telefone, se eu não me engano, acho que era 56 KB por segundo. Isso ia levar um dia inteiro para carregar um vídeo e jamais funcionaria streaming, né? Mas então eu lembro que eu vi muita coisa de Flash, daí eu descobri um truque para você poder baixar a animação de Flash. Então tem muita coisa legal, é difícil dizer. Mas se eu fosse lembrar em termos de animação brasileira, eu lembro muito de uma animação da Turma da Mônica que passava, acho que na noite de Natal. Se procurar no YouTube, eu acho que a gente acha essa animação ainda. Eu achava muito legal
as animações também daquele grilo que ele cantava. Tinha uma bem antiga, depois fizeram outras. E tinha outro também que era um bigodudo que era da propaganda do Cotonete, que ele dançava com o cotonete e tal. E depois eu fui descobrir que eram todas, pelo menos essas do Grilo e do cara do Cotonete, eram de um mesmo estúdio. E eles são muito bons e eu... Desculpa, infelizmente eu não lembro agora o nome do estúdio. Mas é isso, eu vi muita coisa bacana, independente, que o pessoal publicava, e era uma época que era muito legal, tinha muita coisa independente sendo publicada. Hoje ainda tem, mas antes tinha aquela cara de artesanal, de pioneirismo. Mas vi muita coisa legal. No início do documentário F7 20 anos, de 2018, eu brinco que nasci em 73 e logo comecei a perceber o movimento. Eu gosto de pensar que já estava estudando quando assistia às animações da Hanna-Barbera e já ficava intrigado com a diferença na pintura daquele braço, diferente do resto do corpo. Era animação de recortes, na época do acetato. No imaginário coletivo, aquelas antigas animações publicitárias da Varig, Cobertores Paraíba, Pernambucanas, Cotonetes Johnson & Johnson, isso me fascinava muito. Nos últimos anos, com a Ancine e as leis de incentivo, várias séries de animação infantil e juvenil receberam reconhecimento mundial em canais como Discovery Kids, Nickelodeon e até animações adultas, como Rock Hudson, os cowboys gays que a gente via nas tirinhas. Mas, na minha opinião, a série Irmão do Jor-El é insuperável, porque além do humor envolvente, ela possui uma fórmula riquíssima, um estilo gráfico autêntico, tão autêntico quanto os Simpsons. E isso encanta o mundo inteiro. O criador, o Juliano Enrico, ele conseguiu infiltrar uma mensagem underground de leve em pleno Cartoon Network. Eu estive conversando informalmente com o Bernardo Neri e ele mencionou alguns nomes que até já haviam sido mencionados pelos outros colegas, que são o Maciel, o Roberto Robles, esse já falecido, o Danilo Castro. Inclusive o Roberto Robles, o Danilo Castro e o Bernardo Neri formaram um estúdio, o Vetor 4, no ano 2000. E também o Mastrella e, se eu não me engano, o Rogério Passos, Boa parte deles, salvo engano meu, trabalhavam com animação publicitária, mas também navegando entre a parte publicitária e a parte de entretenimento e arte e educação especificamente, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o Estúdio F7, que surgiu também em meados dos anos 2000. Eles estavam montando um site que era o Roça Nova. E eu lembro que eles me mostraram algumas animações, o Branco tinha um projeto de uma animação que ele queria fazer, que por fim ele fez e virou eu acho que 2 DVDs da história, que é muito bacana. Eu lembro dele ter mostrado o logotipo do site do Roça Nova, que era um galo todo animado, muito bacana, o visual super legal. Eu acho que essas foram as primeiras coisas de animação que eu vi da minha região. E se a gente for ver, eu acho que tanto Chaves quanto essas animações do Roça Nova, tudo era meio que uma das primeiras. Difícil dizer, mas não tinha muito no país inteiro, entendeu? A gente está falando de 2000, 2001, coisa de 20 anos atrás. Então hoje a gente está vendo um boom de animação, entendeu? Pessoal montando canal e falando. Mas, cara, 20 anos atrás, aqui em Uberlândia já tinha uma produção intensa, se a gente for considerar especialmente essa questão do tempo, essa questão da novidade, do pioneirismo. Aqui já era bem animado. Fundei a F7 em 1999. Em 2002,
criei as oficinas F7 Filmes de Animação 2D para crianças e jovens, uma tecnologia social certificada pelo Prêmio Fundação Banco do Brasil. Em 2017, 2018, no mestrado, eu descobri que o que eu sempre fiz se chama produtos educomunicativos. Em animação regional, certamente o Maurício Ricardo logo se destacou com o Charges.com, chegando ao nível nacional. Eu acho que ouvi ele dizer em alguma entrevista que ele entrava nos chats dos portais de notícias da época, no início dos anos 2000, para propagar o Charges usando nicknames de Ana Paula Arósio e coisas desse tipo. E eu acho isso o máximo. Isso era um embrião das redes sociais. Certamente o Maurício Ricardo é uma inspiração para todos nós. Ele une desenho, voz, jornalismo, música. É um gênio da comunicação social. As principais referências vieram primeiro das histórias em quadrinhos. Em Uberlândia, eu acompanhava o Valtênio, Roberval Coelho e o Maurício Ricardo nas tirinhas do jornal Correio. Depois conheci o Luciano Ferreira, Fernando Duarte, Nino, entre muitos outros que participariam de trabalhos na revista Rabo de Galo, que nós produzimos um coletivo, em 99, 2000, e depois disso viria também o portal Roça Nova, que envolveu a criatividade de muitas pessoas. E foi realmente pioneiro, porque se hoje está todo mundo publicando, carrossel de fotos, sequências no Instagram, hoje tudo isso é tão intuitivo e popular, todo mundo publica em tantas redes sociais, mas na época era uma plataforma muito inovadora. A necessidade de produzir e entregar, isso foi o que me motivou, que me empurrou na animação. Mais do que a pesquisa, sentar, pesquisar, assistir aula, entender, testar. Eu acho que eu queria até poder ter feito isso mais. Às vezes eu criei um canal meu, ultimamente, eu tenho estado sem tempo para produzir para ele, mas quando eu produzo para o meu canal, que chama Juventude Perigosa, são animações autorais, então eu não tenho cobrança de cliente, eu quero assim, quero assado. Ali eu posso fazer do jeito que eu quiser, a narrativa, os desenhos, o tipo de humor, ali acaba sendo o meu laboratório. Eu pesquiso sim, mas não é esse o meu motor principal para aprender animação. Eu acho que o meu motor principal para aprender a crescer dentro da animação é meio que na tentativa e erro. Então apresento a vocês agora, para quem não conhece, a jornalista Adriana Oliveira. Meu nome é Adriana Oliveira, eu sou jornalista, moro em Uberlândia, Minas Gerais, cidade onde eu nasci e onde fiz faculdade, dei início também à minha carreira profissional, nessa área. Trabalhei praticamente a maior parte do tempo no jornalismo impresso, no jornal Correio de Uberlândia. O jornal fechou em dezembro de 2016, eu fiquei lá por 16 anos, Eu entrei no finalzinho do estágio, então quando eu me formei eu já fiquei fixa no Correio, Trabalhei na área de reportagem online, participei de outras editorias do jornal, mas a minha inclinação sempre foi o jornalismo cultural. Eu acho que cultura é um elemento transformador, culturas são tantas, E dentro dessas culturas todas eu tenho outra inclinação que é pro rock and roll, O rock é algo que faz parte da minha vida, da minha personalidade. Então é uma das coisas assim, é uma paixão, um hobby, um trabalho ao mesmo tempo. Dentro de perspectivas como o da história e do interesse público, existe muito conflito entre o interesse de um tema e o interesse do jornalista que escreve sobre esse tema?
Enquanto jornalista, como que eu exercito isso de formas diferentes, né? Como uma editora de cultura, por exemplo, o meu conteúdo tem que ser o mais variado possível. Por quê? Por causa do meu leitor, né? Então, eu não estou pensando ali no que eu gosto, no que eu vou passar para as pessoas. Não, estou pensando no que pode agradar um leitor de estilos diferentes, né? Então, o legal da profissão é isso, a gente acaba que aprende muita coisa. Então, eu passo, enquanto editora, né, essas opções para que o próprio leitor tire suas conclusões do que ele acha que gosta ou que não gosta. E na questão de opinião, né, quando no caso de ser eu já tive uma coluna fixa também no jornal, que era de música, e no caso eu já tenho mais autonomia por ser uma coisa mais de opinião mesmo, pessoal, que não reflete a opinião do jornal. Então, nesse caso, né, eu posso trabalhar com textos voltados para o estilo que eu gosto mais. Então, essa é a diferença de ter uma coluna, né, por exemplo, e ser uma editora de cultura. Diante das transformações que a internet trouxe, e também da falta de receita em grandes jornais, os jornais tradicionais, muitos jornalistas estão migrando para veículos independentes, o jornalismo independente. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre o fato de pessoas que, sendo ou não jornalistas, não publicam seguindo as noções de ética e cuidado de verificação que o jornalismo geralmente pede. O meu produto, né, é um site de cultura, que é o Uberground. Não está indo do jeito que eu gostaria que ele estivesse, por conta de várias limitações, assim, principalmente financeiras, né, e de tempo que a gente tem. Mas eu estou conseguindo exercitar o meu jornalismo do jeito que eu gosto, sabe? Dentro do Uberground, fazendo outros trabalhos por fora, na área de assessoria de imprensa, produção, apresentação. Tudo engloba comunicação. Adriana, muitas vezes o público generaliza matéria jornalística com qualquer outra coisa que é publicada em jornal ou veículos de imprensa. Queria que você pudesse fazer uma diferenciação dos gêneros que o jornalismo trabalha. A matéria geralmente ela é assim, uma coisa mais simples, mais direta, né? Eu classificaria assim como reportagem, um trabalho maior de apuração, de serviço, sabe? Então é algo que eu gosto muito de fazer, porque a gente sai procurando assim visões diferentes do mesmo assunto, né? Então o nosso papel enquanto jornalista é tentar ao máximo ser imparcial. Então determinado assunto você tem que tratar com o A e o B, e se precisar com o C também. No jornalismo diário, por exemplo, são as reportagens especiais, geralmente que saem no domingo ou em um suplemento especial, que elas levam mais tempo, porque você tem que contactar mais pessoas, apurar as informações. Então, você recebe uma informação de uma pessoa, você tem que fazer a checagem, né? Principalmente quando se trata de algum ineditismo. Eu sempre peguei muito com os meus repórteres, às vezes que o entrevistado falava alguma coisa, nós somos os primeiros a fazer isso ou aquilo, sabe? Então eu sempre falei para eles, olha, se vocês não checaram, é melhor suprimir isso, porque se sai no jornal é como se você estivesse corroborando com aquela informação, né, dessa forma. Então eu sempre instruí, principalmente a questão de ineditismo, fazer uma pesquisa antes para ter certeza que realmente aquilo era algo inédito, né, naquela situação. Então é feita assim, a gente discute os assuntos, faz as entrevistas, faz a checagem dos fatos, pesquisa sobre datas. Às vezes isso requer, agora eu fiz uma pesquisa para os 50 anos da Unimed, a gente teve que ir ao Arquivo Público Municipal, porque o material que a gente tinha do Correio de Uberlândia não tem mais na internet, então a única forma de acesso a esses jornais foi por meio do Arquivo Público. Então é um trabalho assim que leva tempo, muita pesquisa, e por isso que essas reportagens especiais elas saem em período de tempo maior, né? Não é aquela coisa que dá para você fazer para sair todos os dias no jornal. Você vê aí que hoje a gente tem produções jornalísticas como se fossem reportagens mesmo, né? Tipo podcast que eu gostei demais, que foi a Praia dos Ossos,
Então aquilo lá é um serviço de pesquisa de jornalismo muito bom no formato de podcast, né? Então ouviram todo mundo que precisava ouvir. Não foi uma coisa assim que deixa a opinião do jornalista latente, né? Então é algo que realmente a gente gosta muito de fazer. E o ponto de vista sobre o tema é que você pode até ter o seu, mas você tem que trabalhar com um conjunto, né? O ideal realmente é isso. A não ser que você queira escrever um livro, algo assim realmente muito autoral, muito pessoal, né, para ser algo a sua opinião mesmo. Agora, enquanto jornalista dentro de um veículo de comunicação, a gente tem que tentar, pelo menos tentar ser imparcial, ouvir todos os lados e publicar um material rico e informativo, interessante, que cative realmente o leitor, o espectador, o ouvinte ou o internauta. Adriana, e sobre a relação entre jornalismo e história? A história usa muito do jornalismo, né, para construir elementos. Como você vê essa relação? Eu fui num único show do Paul McCartney, né, no Brasil. Foi aquele show que o Paul caiu do palco, ele tropeçou saindo do palco. E uma das meninas, né, falou assim, nossa, cara, imagina se o Paul morre, eu ia ter ido no último show do Paul McCartney. Cara, que lá foi, assim, tão macabro, tão, sei lá, tão... Deus me livre, imagina se acontece algo naquele tropeço dele de ironia do destino, alguma coisa, ele tivesse sofrido algo ruim que levasse a ser o último show dele. Então, para quem estava lá, para quem estava cobrindo, assistindo, esse show teria um valor histórico no futuro muito grande, né? Por ter sido tipo a última apresentação de um ex-Beatle e tal. Então a história, assim, para ser algo histórico mesmo, precisa de tempo, tem que deixar o tempo falar por si, ver como que a gente vai ver isso, né, mais para frente. Então o que vai determinar o valor histórico de algo que a gente está vivendo agora, possivelmente não está nesse agora, vai estar no futuro. E eu acho que o mais interessante da gente ter esses registros jornalísticos é como eles corroboram com a história. Então, o historiador, ele vai muito procurar o trabalho do jornalista para ver a cobertura da época, por exemplo. Outra coisa que eu lembrei, que os criadores da série The Crown não vão cobrir a família real, né, da atualidade. E um dos produtores falou realmente sobre isso, que da forma como eles pensaram a série, é preciso dar tempo para a história acontecer, né? Não é você chegar e cobrir a família real agora. Isso seria, assim, jornalismo, né? Um documentário, alguma coisa assim. Eles preferem tratar de forma diferente, né? Então, achei isso muito interessante também. Então, eu creio que o trabalho do jornalista, seja na área cultural ou não, é relatar os fatos da forma como a gente está vivendo hoje. E, de repente, se o assunto permitir, fazer uma análise, né, com alguma conexão do passado e, às vezes, prospectar alguma coisa dali para frente. Mas o que vai determinar se algo foi histórico ou não é o tempo, né? Não dá para a gente pensar que algum evento que a gente vá hoje possa vir a ter uma relevância maior histórica no futuro. Então, assim, a história ela é delimitada, ela é determinada pelo tempo, né? E dizem que ninguém pior para relatar o hoje do que quem está vivendo hoje. Então, a gente tem que ter uma certa paciência aí. Acho que o registro jornalístico é uma coisa, o registro histórico é outro, mas eles estão juntos, né? Eles podem trabalhar juntos e um precisa do outro para virar um material mais robusto. Considerando as experiências que são narradas aqui, essas vivências, as questões profissionais, técnicas, né, que foram desenvolvidas por essas pessoas, eu queria acrescentar também a minha perspectiva enquanto chargista, porque quando a gente trabalha com charges, tiras e questões assim que são publicadas em jornais ou de forma autônoma, a gente precisa ter alguns procedimentos que são semelhantes aos que são descritos aí. Cuidado em manter a fidelidade, em preservar determinadas questões como reputação ou não falsear notícias, né?
checar, né, como o jornalismo faz, tomar cuidados estéticos, técnicos, como o Fernando e o Branco citaram, e tentar construir com isso, no desenho de uma charge, uma leitura da realidade, né? Ressaltando pontos, amplificando questões que passam despercebidas. Tem uma variedade de técnicas que a gente pode utilizar para fazer isso. A charge, sendo um gênero textual, geralmente vem em jornais e coisas do gênero, ela se coloca também como uma espécie de documento histórico, né, por assim dizer. É uma leitura da realidade. Ainda que ela não tenha o compromisso da história, do jornalismo em demonstrar com exatidão o que aconteceu ou deixou de acontecer, ela traz uma leitura, né, um espírito da época. E é com isso que eu me guiei para fazer essa charge que está aí no vídeo. Porque com as redes sociais, com a internet, muito da produção que a gente tem está se perdendo. Não deixando de existir, como alguns casos, alguns sites como o Correio de Berlândia deixou de existir e as matérias que estavam lá não existem mais. Não sei se estão perdidas ou armazenadas de alguma forma, mas a gente não tem mais acesso ao site Correio de Berlândia, por exemplo. Mas tem muita produção cultural, artística, reflexões sobre patrimônio histórico, sobre jornalismo, que estão armazenadas em vídeos, em textos, em pesquisas, que se não estão armazenadas em sites mais confiáveis, né, repositórios, alguma coisa assim, o site deixa de existir e deixa de existir essa produção. Quase tão ruim quanto isso é imaginar que existe muita produção em sites de mídia, como YouTube, SoundCloud, e ela não é usufruída. Assim, às vezes são boas produções de alta qualidade artística que são ignorados, são esquecidos e provavelmente estão armazenados só ali. Se o proprietário do arquivo de mídia perder o original, pode ser que se perca para sempre. Então, eu queria propor com a charge e com o debate que a gente levantou aqui, essa comparação, né, da preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural, com a preservação dentro dos ambientes de redes sociais e demais sites e aplicativos que guardam arquivos de mídia e produção nesse sentido. Porque, como eu já disse, eles podem se perder, né? E a charge, ela trabalha nesse sentido, de mostrar o personagem, o Felisberto, com essas falas um pouco levianas e irresponsáveis, sem prestar muita atenção ao que ele está fazendo. Essa relação dele com a fala remete um pouco à nossa própria atitude assim, de desleixo com algumas questões na produção, né, como essa que eu citei, e eventualmente ignorância sobre o patrimônio histórico, sobre a história das nossas produções, minimizando a importância do jornalismo como verificador de fatos e tal. E para quem prestou mais atenção, deve ter notado que o Felisberto, o personagem aí da charge, ele tem uma relação meio desleixada, né, com o ambiente que ele está inserido. Não são só as falas. Com isso, eu gostaria de sugerir uma reflexão sobre essa forma desleixada que muitos de nós, e até mesmo nós mesmos, eu mesmo, qualquer um de nós pode ter com preservação do patrimônio histórico e todas essas relações. O descuido e a desatenção talvez sejam até pior do que a intencionalidade em destruir alguma coisa. Porque se não destrói fisicamente, ela esquece. E isso também é uma forma de morte. Então eu quero agradecer a todos que ouviram esse podcast e convidar a refletir e participar mais das questões relativas à cultura, da preservação da nossa história, da nossa produção, entendendo que isso faz parte de toda uma estrutura, de toda uma forma de construir não só arte como entretenimento ou deleite visual e auditivo, mas também como forma de se estruturar nossa personalidade, nosso caráter. E isso tudo funciona muito bem quando a gente entende que essas relações implicam também em questões financeiras, econômicas, de bem-estar, saúde. Então, mais uma vez, obrigado a todos e
Até a próxima. Patrimônio! Tudo se quebra e nada se conserva. Especulação não carece de